Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David, iniciando mais uma aula de português, onde faremos uma breve revisão sobre os verbos e os tempos verbais, pois se faz necessário, considerando que é um assunto que nós veremos bastante este ano, no oitavo ano. No sétimo ano, vocês têm uma base de tempos verbais, de verbos, e no oitavo ano a gente reforça essa base, tá bom? A gente vai dar uma reforçada aí nessa base de verbos. Aí vamos trabalhar então a conjugação verbal, os tempos verbais, tipos verbais, transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, etc. Tá? Mas, claro que nós não iremos a fundo, como eu já falei, é apenas uma revisão, onde a gente vai rever alguns assuntos que vimos, não de forma detalhada, de forma abrangente, tá bom? Porque esse ano, né, com o conteúdo do livro de vocês, a gente vai estudar bastante verbos, tá bom, pessoal? Então, é necessário a gente ter essa revisão, porque o oitavo ano a gente estuda muito verbo mesmo, tá? Eu costumo chamar o oitavo ano do ano do verbo, porque é o ano onde a gente realmente pega mais no pé de vocês nessa questão dos verbos, tá bom? Claro que tem um motivo, né? O motivo por ser uma classe gramatical necessária, bastante utilizada, se faz necessário que estudemos os verbos, né? Então vamos lá, antes de começar a revisão, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Que a gente possa dar início à nossa aula. Espero também que vocês tenham aproveitado bastante o feriado de vocês, né? Em casa, se possível, tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Sabe que, infelizmente, essa pandemia ainda está assolando muitas vidas, né? É triste, mas é a realidade. Precisamos compreender isso, ter responsabilidade, né, gente? Tomar todas as medidas necessárias. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Revisão de verbos. Como vocês sabem, verbos são palavras que indicam ações. Bom, a função principal dos verbos é indicar ações. Que tipo de ação, professor? Qualquer tipo de ação, pessoal. Uma ação física, uma ação abstrata, uma ação de natureza, tá? Andar, pular, sentir, falar, correr, pensar, tá? Todas são ações, tá bom? Ao decorrer do nosso formulativo, a gente também vai aprender a classificar essas ações, classificar esses verbos, verbos de natureza, verbos transitivos, verbos de ligação, verbos copulares, verbos físicos, enfim, a gente vai concretos, a gente vai trabalhar com todo tipo de verbo, tá bom? Então, para vocês que estavam com dificuldades em saber o que é um verbo é uma ação, tá bom? Verbo é uma ação, beleza? O verbo é uma ação. A única coisa que vocês precisam saber, por enquanto, sobre o verbo é que ele é uma ação. Ele realiza uma ação, ele produz uma ação, tá bom? Como, por exemplo, correr é uma ação, né? Pensar é uma ação, falar é uma ação, sentir é uma ação, pular é uma ação, andar é uma ação, tá bom? Toda ação que é conjugada, que é realizada por algum sujeito, ou seja, alguma pessoa que faz, que pratica aquela ação. Então, o verbo é uma ação realizada por um sujeito, tá bom? Uma ação praticada por um sujeito, beleza? Isso aqui é um verbo. Massa, pessoal. Legal. Muito bem. Pronto. Agora, quando a gente fala de verbos, a parte mais importante quando se trata de verbos, com certeza, é tempos verbais.
tá? É a parte mais importante quando a gente está falando sobre verbos. São os tempos verbais, que são também, por coincidência, o que causa mais complicação nos estudantes aí, são justamente os tempos verbais. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, presente, futuro do pretérito, né? E ainda vem os tempos compostos, né? Que a gente ainda vai falar. Então, quando a gente fala de verbo, a dificuldade do pessoal é justamente com os tempos verbais, tá bom? E é justamente o que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, beleza? Não se preocupem que eu vou abordar de forma bem rápida, de forma bem, sabe, geral. Não vou dar muitos detalhes, porque esses detalhes a gente vai ver ao decorrer do ano, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem no passado, né? Que a gente chama de pretérito, né? Também é chamado de passado. Pretérito é mais chique. As pessoas usam mais pretérito no contexto mais formal, né? Mas passado também é válido, tá? Pretérito, passado, tanto faz, são usados para indicar uma ação que já aconteceu, obviamente, né? Uma ação que já aconteceu, a gente usa aí o pretérito, beleza? Só que o pretérito ele é dividido em 3 outros pretéritos, tá, gente? A gente tem aí o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, o passado ele é dividido aí em 3 outros passados, tá? 3 outros passados. Pretérito perfeito, imperfeito e pretérito mais que perfeito. Professor, qual é a diferença entre todos esses pretéritos aí? Qual é a diferença deles? Qual é a diferença de cada um desses pretéritos aqui? A diferença é bem simples, pessoal. Está relacionado à função de cada um deles. Claro que a forma verbal também muda. Se existem 3 pretéritos, então quer dizer que existem 3 formas do verbo. A forma do verbo no pretérito, no perfeito, imperfeito e no pretérito mais que perfeito. Tá bom? Aí agora eu lembro do inglês, né? No inglês a gente só tem o passado, a gente não tem mais nada, é simple past. Então, para o pessoal que aprende inglês é tão mais fácil, né? Mas a gente que fala português, o negócio é mais complicado, né? O negócio é... a coisa fica difícil, né? Beleza. Então, vamos lá. O pretérito perfeito, pessoal, ele é usado para indicar ações que já aconteceram, já acabaram, tá? Indica ações que já aconteceram e que já aconteceram no passado e já acabaram. Assim, ação, por exemplo, ontem eu assisti TV, tá? Eu assisti à TV, massa, legal. Ontem nós assistimos ao jogo de futebol, acabou. Né? Mês passado nós encontramos um menino na rua, acabou, já era, passado. Entendeu? Então, o pretérito perfeito ele indica uma ação que já acabou, que já se concluiu, já era, tá? Já aconteceu, já passou, passado. Beleza? É a função do pretérito perfeito, uma ação que já aconteceu, que já acabou, tá bom? Não tem mais relevância no presente. Agora a gente vai para o pretérito imperfeito. Esse pretérito imperfeito aí, pessoal, ele causa um pouco de confusão nas pessoas, porque ele tem 2 funções, tá bom? Ele tem 2 funções, esse pretérito imperfeito. Quais são essas 2 funções, professor? A primeira é, vou colocar aqui, primeira função. Ele indica coisas que aconteciam com frequência no passado. Olha, eu vou usar como exemplo o verbo. Eu vou usar como exemplo o verbo fazer, tá bom? Tá bom? Vou usar como exemplo o verbo fazer, tá bom? Vou conjugar esse verbo aqui fazer em todas as alternativas aqui. Vou conjugar ele no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, tá bom? Pronto. Aqui no pretérito perfeito, um exemplo é ele fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa. Pronto. Um exemplo bem simples aí, né? Ele fez o dever de casa. Pronto.
Aqui eu tenho o verbo fazer no pretérito perfeito. Tá? Indicando a coisa que ele fez e já acabou. Tá? Já era, já fez. Agora a gente vai para o pretérito imperfeito. Aí a primeira ação, a primeira função que eu falei para vocês, que eu disse aqui, indica coisas que aconteciam com frequência no passado. Como assim? Por exemplo, se a gente for fazer um exemplo com o verbo fazer, ficaria ele fazia o dever de casa. Veja, pessoal, que esse fazia, ele dá, o que é que dá a entender quando a gente fala aí fazia, dá a entender que é uma coisa que ele costumava fazer com frequência, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, veja, o fez. Fez é diferente de fazia, ó, mas é o mesmo verbo, vai fazer. A diferença é que eu tenho um pretérito perfeito e o outro no pretérito imperfeito, tá? Ele fazia. Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá, tá? Diminuir um pouco também a fonte aqui, está muito grande. Para caber aqui na tela. Legal, legal. Nossa. Pronto. Vocês entenderam, pessoal? Então, aqui eu tenho a forma do verbo fazer no pretérito perfeito e aqui eu tenho a forma do verbo fazer no pretérito imperfeito. Indicar coisas que aconteciam com frequência no passado, tá? Então, ele indica coisas que aconteciam com frequência. Então, quer dizer aqui que ele costumava fazer, tá? Costumava fazer o dever de casa. Tem outra função, professor? Sim, gente, temos outra função. Qual é a segunda função do pretérito imperfeito? A segunda função do pretérito imperfeito é a seguinte: ele indica coisas que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Como assim, professor? Exemplo, pessoal. Indica coisas que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? Nós comíamos enquanto o professor... Não, melhor. Um exemplo mais real. Nós conversávamos enquanto o professor explicava. Legal, bom exemplo aqui, ó. Nós conversávamos enquanto o professor explicava. Então, veja que aqui eu tenho o verbo conversar, ó, e ele está no pretérito... Eita, eu tenho que usar o verbo fazer, né, gente? Esqueci, perdão. Deixa eu explicar com esse conversávamos e depois eu uso com esse fazer, tá? Pronto, mas conversávamos enquanto o professor explicava. Então, esse conversávamos, nós conversávamos, não é uma coisa que eu fazia com frequência no passado. Não, não é esse aqui, não. Esse aqui indica que eu estava fazendo isso enquanto o professor estava explicando. É a mesma coisa, pessoal. Essa frase aqui, ó, deixa eu até copiar aqui. Essa frase aqui, essa frase que eu acabei de copiar, essa aí, ó, ela significa exatamente a mesma coisa que nós estávamos conversando enquanto o professor estava explicando. Significa a mesma coisa. Se vocês compararem o significado, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, a gente também usa esse pretérito imperfeito também quando a gente quer indicar uma ação que está acontecendo, tá bom? Uma ação que está acontecendo que estava acontecendo naquele exato momento. Tá bom? Isso aqui significa a mesma coisa. Se você quiser usar isso aqui, o gerúndio, fica à vontade, mas significa exatamente a mesma coisa. Tá bom? Agora eu vou fazer um exemplo usando aí o verbo fazer, tá? Nós fazíamos o dever enquanto o professor explicava. Pronto, melhor. Gostaram? Olha, veja, eu tenho uma habilidade muito boa de exemplos, né, gente? Uma criatividade enorme, né? Para não dizer o contrário. Beleza, pessoal? Deu para entender aí o que eu quero passar para vocês? Pronto. Essas são as duas funções do pretérito imperfeito no português. Tem apenas essas duas funções aí, tá? Coisa simples, coisa fácil, como vocês puderam ver, tá bom? E agora a gente tem, por último, o pretérito mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito aí, gente, ele não é mais usado. Ele é substituído pelo pretérito perfeito composto, tá bom? Ele não é mais usado, tá? Por que ele não é mais usado, professor? Esse pretérito perfeito aí, pretérito mais que perfeito,
ele tem uma função que não é mais válida, tá? A gente não usa mais no nosso dia a dia. Qual é? Por exemplo, quem costuma ler a Bíblia, ou então algum livro muito antigo, talvez do século XIX, século XVIII, já viu bastante esse pretérito mais que perfeito, tá? Esse pretérito mais que perfeito aí, gente, ele é como se fosse assim, por exemplo, ele fora meu amigo, tá? Que significa a mesma coisa que ele tinha sido meu amigo, tá? Mas ninguém mais usa essa forma, tá bom? Ninguém mais usa essa forma, é quase extinta, tá bom? E esse pretérito perfeito, ele serve para indicar, simplesmente indica ações que aconteceram antes de outras ações. É a mesma coisa que você dizer, ele tinha sido meu amigo, tá? É para indicar uma coisa que aconteceu antes de outra coisa. Normalmente, quando você está narrando alguma coisa, aí você usa bastante essa função, tipo, quando eu cheguei no aeroporto, quando eu cheguei ao aeroporto, ele já tinha saído. Então, esse tinha saído indica que ele saiu primeiro, antes de eu chegar no aeroporto, tá? Entendeu? Isso significa que ele chegou antes de eu chegar ao aeroporto, ele tinha saído antes. Entendeu? Então, quando a gente usar esse tinha aí, é porque a gente quer dizer uma coisa que aconteceu antes de outra ação, antes de outra coisa. Beleza, gente? Viu como é simples, pessoal? Uma coisa bem básica, bem simples, tá? Esses são os tempos verbais, tá bom? Os 3 tempos verbais no pretérito, claro, né? Ainda temos aí o presente, né, e o futuro. Mas eu acho que nessa aula a gente não vai conseguir abordar. Então, eu vou deixar para a próxima aula para a gente finalizar aí os tempos verbais. Eu ainda tem uma atividade que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? Então, gente, como vocês viram aí, é muito fácil, é muito simples, tá? Eita, já faltou até fazer o verbo fazer, né? O verbo fazer, ele vira fizera. Ele fizera meu dever. Significa ele tinha feito meu dever, tá bom? Eles fizeram meu dever. Um exemplo aqui, perdão, esqueci o exemplo. Pronto. Beleza, pessoal. Então, essas aqui são as funções. Eu vou deixar aqui e vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade eu só quero que vocês identifiquem os tempos verbais. Tá bom? Bom, pessoal, então vocês vão responder a essas. Vocês vão indicar qual é o tempo verbal, se é o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, de cada uma dessas sentenças aí, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos e em seguida eu vou corrigir com vocês.
Ok, pessoal, vamos corrigir, vamos lá. Pronto. Letra A, meu amigo encontrou um animal na rua. Encontrou pretérito perfeito. Uma ação que já aconteceu e já acabou. Então, primeiro aqui a gente bota PP, pretérito perfeito, tá bom? Letra B, o brinquedo rodava sempre que nós chegávamos perto. Temos aqui rodava e chegávamos também, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, tá bom? É uma ação que acontecia com bastante frequência, tá bom? Letra C, ele sempre quisera ser vendedor, tá bom? Então, quisera a mesma coisa que tinha querido, né? Tinha desejo de ser vendedor. Então, aqui seria pretérito mais que perfeito, PMP, tá bom? Nós éramos melhores amigos, então aqui a gente tem o éramos, tá? Aí seria, no caso, também pretérito imperfeito, tá bom? Ação que acontecia com muita frequência. A minha amiga fazia pretérito imperfeito. Fazia uma ação que acontecia com bastante frequência. Tá bom, gente? Então, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Foi apenas uma revisão. Vamos abordar com mais, posso dizer assim, com mais detalhe, tá bom? Com mais especificamente, tá bom? Nas próximas aulas, tá bom? E lembra que a gente já começa a usar nosso livro, então não esqueçam do livro de vocês, tá, pessoal? Tragam nas aulas, se vocês vierem para as aulas presenciais, e se continuarem assistindo as aulas gravadas, também mantenham o livro aí com vocês sempre que forem assistir às aulas, porque passaremos a utilizar o nosso material didático a partir de semana que vem, tá bom, gente? Então fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe vocês e vejo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, gente.